Uma experiência que Jesus viveu com alguns homens de uma forma extremamente inusitada. Sem dúvida, essa é uma das histórias mais inusitadas que Jesus viveu, e ele viveu muitas. A narrativa de Marcos nos fala, inicialmente, que Jesus encontrava-se novamente em sua casa. A multidão, sabendo que Jesus novamente estava em sua casa, na cidade de Cafarnaum, correu então para encontrá-lo. O texto é muito claro ao dizer que Jesus, ao voltar para a sua cidade, a multidão correu ao seu encontro. E, segundo a narrativa, o lugar em que Jesus estava, em Cafarnaum, rapidamente ficou cheio, e mais cheio, e superlotou. O texto diz que o ambiente acessou rapidamente toda a sua capacidade. E as pessoas, não cabendo mais dentro da casa, começaram a se acumular em volta da casa. O texto disse que houve um grande rebuliço, aquele movimento de descontrole, muita gente querendo ver Jesus, ouvir Jesus. E é interessante pensar aqui que à medida que as pessoas começaram a se aproximar de Jesus, da casa onde ele estava, a notícia começou a correr de forma veloz, e daqui a pouco um começou a falar para o outro, e a gente percebe que a cena foi de uma multidão em pouco tempo. Vizinhos começaram a espalhar para os vizinhos, e de repente os pescadores começaram a chegar, as domésticas começaram a chegar, as donas de casa, os filhos, as crianças, homens, mulheres, todo tipo de gente começou a se aproximar da suposta casa onde Jesus estava. E todos ali na ponta dos dedos, tentando ouvir Jesus, vê-lo. O fato é que o mestre estava a falar na região de Cafarnaum. O mestre estava a falar. E diante da possibilidade de ouvir o mestre, as pessoas não calculavam o custo e corriam com o máximo que podiam de velocidade e de força, para aproveitarem o máximo do tempo em que Jesus estava falando. Meus irmãos, minhas irmãs, independente da época, da cultura, do lugar, do momento político, sempre haverá um povo sedento pela voz de Jesus. Sempre. Não há lugar que possa integralmente cessar a sede por Jesus. Sempre, em todo lugar, alguém se levantará sedento por Jesus. Há momentos em que parece que as forças escravizadoras, demoníacas, aquelas forças relatadas pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, quando ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, espíritos malignos. Às vezes há momentos em que parece-nos que estes espíritos estão ganhando de goleada da ação do Espírito Santo de Deus, de forma tal que parece que todo mundo secou-se em sua sede pela voz do Senhor. Há momentos em que parece que há mais ouvintes interessados nas coisas do mundo, do pecado, da dor, do engano, da mentira, do que nas coisas abundantes de Deus, do que nas coisas abundantes de Cristo. É como se Satanás, às vezes, do coração do homem, pudesse neutralizar as forças do Senhor. Na experiência de Marcos 2, nós encontramos que sempre haverá um grupo que vai de forma ávida se levantar e procurar encontrar Jesus de uma forma desesperada. Me lembro de Davi dizer no Salmo 42, a minha alma tem sede pelo Senhor. Querido, sempre haverá um grupo disposto a correr na direção de Jesus.
Jesus, ele voltou para Cafarnaum, lugar onde ele começou o seu ministério. O versículo 2 diz que muita gente se reuniu ali. Aquele povo que estava habituado com a presença de Jesus. Afinal de contas, Jesus, depois de ser criado em Nazaré, ele começa o seu ministério em Cafarnaum, aquela cidade que ficava ao mar da Galileia, no norte. E o texto diz que, apesar das pessoas viverem uma familiaridade com Jesus, quando Jesus voltou para Cafarnaum, essas pessoas, parte delas, um grande número, correu de forma sedenta por encontrar Jesus e ouvir suas palavras. E segundo o versículo 2, o que Jesus fazia? Ele pregava a palavra. O termo grego para a palavra, segundo Marcos 2, é logos. Logos. O texto, teoricamente, ficaria assim: Jesus pregava o logos, a palavra. E conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o logos, que é o verbo, é o próprio Jesus. Portanto, de forma literal, o texto está dizendo que Jesus pregava sobre ele mesmo. Jesus pregava a palavra, que era ele mesmo, que é ele mesmo e que sempre será ele mesmo. Deus tem nos chamado para resgatar em nosso coração o poder da força da palavra, que é o próprio Jesus, que é o enunciado do próprio Cristo, que é a vida. Querido, jamais podemos subestimar a força da palavra enunciada do Senhor Jesus. Jamais podemos desacreditar dos milagres subsequentes ao pronunciamento, à proclamação da palavra de Jesus. As pessoas, quando descobriram que Jesus estava falando, enunciando, profetizando, proferindo a sua palavra, elas correram até Jesus, porque Jesus estava a falar. E mesmo depois de mais de 2000 anos, Jesus continua a falar. E nessa noite, o Espírito começa a falar no nosso coração sobre a importância de reconhecermos o poder do pronunciamento do nome de Jesus e de tudo o que Ele fala. Jesus está a falar. E quando Jesus fala, todo o universo, seja do aspecto físico, material, quanto do aspecto espiritual, todo o universo, toda a criação, tudo que há no céu e debaixo do céu, tudo que há na terra e debaixo da terra, tudo precisa se sujeitar à estrondosa voz de Jesus. Jesus, quando fala, Ele faz com que tudo balance. Ele é o Todo-Poderoso. O mundo e todo o cenário de incredulidade que há no mundo jamais pode arrefecer, esfriar o nosso coração quanto às palavras que Jesus está ecoando. As densas trevas que estão à nossa volta, elas jamais podem intimidar a força da voz do Senhor em nosso coração. Queridos irmãos, Deus está nos falando. Nessa experiência que Jesus viveu em Cafarnaum, dentre algumas lições que poderíamos pensar, eu gostaria de destacar algumas. E eu queria pedir para que você anotasse cada uma delas no teu coração, e se possível no seu telefone ou em alguma anotação que você possa ter aí. Algumas coisas que aprendemos de forma muito clara com essa experiência de Jesus. Algumas coisas que têm a ver com a nossa voz. E a primeira delas, os irmãos estão prontos para ir anotar aí? Por favor, acolhe agora, de uma forma profunda, aquilo que Deus está a nos falar. Em primeiro lugar, seja em nome de Jesus a voz
que o seu povo precisa ouvir nesses dias. Seja a voz que o seu povo precisa ouvir nesses dias. Quando pensamos sobre voz, sobre a voz que é ecoada em Cristo e a partir dele, Jesus nos ensina a explorar, segundo a experiência de Cafarnaum, o nosso principal campo missionário. O nosso campo missionário primário são os nossos. O versículo 1 diz que, entrando novamente em Cafarnaum, ou seja, Jesus voltando para a sua terra, para a sua cidade. Cafarnaum era o centro do ministério de Jesus na Galileia. Através da proclamação da palavra, o mestre, ele insistia na vida de pessoas que faziam parte do seu círculo primário de convivência. Ele insistia nos mesmos lugares. Ele insistia na vida das pessoas. O texto diz que Jesus voltou novamente para Cafarnaum. Jesus, ele deu muitas oportunidades para as pessoas de Cafarnaum, ou seja, ele deu muita oportunidade para as pessoas que sempre estavam ao seu lado. Jesus não era aquele que passava uma vez, pronunciava as palavras a respeito do reino e voltava para a sua vida fora do contexto das pessoas que o cercavam. Ele insistia. O princípio deixado por Jesus é que o nosso principal campo de atuação vocacional, ministerial, sempre será o nosso povo, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que dividem a vida conosco, aqueles que dividem o muro com a gente, aqueles que dividem a mesa de trabalho com a gente, aqueles que dividem os conteúdos que nós postamos nas nossas redes sociais. O texto está dizendo, segundo a experiência de Jesus, que o nosso principal campo de ministério, o principal lugar onde a nossa voz precisa ser ecoada recorrentemente, deve ser sempre o lugar mais próximo de nós. Ou seja, a nossa voz, ela precisa ser ouvida pelo nosso povo. Jesus está nos ensinando que precisamos difundir o Evangelho no lugar onde nós mais conhecemos. Jesus está nos ensinando a explorarmos a área mais próxima de nós, a área mais familiar para nós. Precisamos ser a voz que o nosso povo precisa ouvir. Nós precisamos ser a voz que a nossa família precisa ouvir. Sabe a voz de trovão que Jesus ecoa nos dias atuais? Essa voz precisa ser ecoada por nós, não em nosso nome, não por nós mesmos, mas em nome dEle, por Ele, para Ele. Nós precisamos ecoar a voz de Jesus no lugar mais próximo da nossa vida, no quintal da nossa existência. Precisamos ser a voz que a nossa família precisa ouvir. Precisamos ser a voz que os nossos colegas precisam ouvir, que o nosso amigo de escola precisa ouvir, que os amigos dos nossos filhos precisam ouvir. Nós precisamos ser a voz que o nosso povo, conectado a nós, precisa ouvir. Em primeiro lugar, anote aí, seja você um pronunciador da voz de Jesus no meio do seu povo. Quem está perto de você hoje? Quem divide a rotina de trabalho com você? Quem divide o mesmo teto que você? É tempo de olharmos para essa voz que nós podemos ecoar a respeito de Jesus. A segunda coisa, depois de você se posicionar com consciência e decisão de pronunciar a voz de Cristo no lugar onde você está,
pague o preço necessário para que as pessoas possam se aproximar de Jesus a partir da voz que você ecoa. É claro que sabemos que a palavra mesmo nos diz que somente pelo poder de Deus, somente o poder de Deus, o dínamos de Deus, somente Ele pode transformar o coração do homem de dentro para fora. Mas é inegável que esses encontros de milagre que Jesus promove na humanidade com Ele mesmo, ou seja, as pessoas que passam a viver o sobrenatural de Cristo a partir da transformação que o próprio Espírito faz, esses encontros eles são precedidos por muito esforço por parte dos discípulos de Cristo. É como se o grande encontro que Jesus tem com a humanidade ferida, machucada, adoecida, manca, que está no leito, esse encontro que Jesus tem com os feridos no mundo, ele é precedido pelo esforço de outros discípulos que vivem intensamente uma entrega absoluta e restrita para que Jesus possa encontrar os feridos. O texto diz, versículos 3 e 4, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, esses 4 homens removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto, eles baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. O texto diz que alguns homens se esforçaram, se entregaram de forma descomunal para que aquele doente pudesse encontrar Jesus, o dono da vida, o Senhor que reabilita a vida. Carregar um paralítico não é uma tarefa fácil em nenhuma época. Subir o paralítico no telhado de uma casa, seja do modelo que for, também não é uma tarefa simples. Fazer um buraco no telhado da casa e descer o paralítico que está na maca pelo um buraco do teto para que ele acesse o interior da casa, também não é uma coisa simples. O encontro com Jesus, ele é precedido por grande esforço de algumas pessoas. E é interessante como esse homem paralítico, ele encontrou o perdão dos seus pecados e a cura plena em Cristo, a partir do esforço de alguns poucos homens. Pergunta: quem Jesus quer encontrar através do seu esforço? Será que tem alguém na humanidade que precisa encontrar Jesus através do seu trabalho, da sua aplicação, da sua abnegação, renúncia? Deus pode usar uma ligação e uma mensagem sua para transformar alguém integralmente. Mas normalmente o processo é que Deus vai transformar alguém através da sua vida, à medida em que você entrega a sua vida de uma forma regular e intensa, por amor a alguém. À medida que você se entrega com esforço e perseverança em prol de alguém. É como se a nossa voz, ela fosse uma flecha de transformação que vai penetrar no coração de alguém e gerar vida pelo poder do Espírito Santo, à medida em que a gente persevere e insista num processo de investimento na vida de alguém. Será que aqueles homens conseguiram subir o paralítico na primeira tentativa? Será que houve alguns pensando em desistir no processo de ascendência desse homem ao telhado? Será que alguns pensaram em desistir na hora que chegaram lá e tiveram que furar o telhado para descer esse homem na presença de Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos a levar alguém doente à presença do sobrenatural que Jesus oferece? Há pessoas que desfrutam de uma ótima saúde física, mas que estão paralíticas espiritualmente. Estão vivendo numa existência escura, fria,
infeliz, de dor, de frustração, de descontentamento, mágoa, uma escravidão velada. E essas pessoas, o que elas mais desejam no fundo da alma, ou o que elas mais precisam no fundo da alma, é encontrar em Jesus o Senhor do universo. E não se fala de religião, de doutrinas, se fala de uma experiência sobrenatural que acontece com o divino, o Senhor, o Espírito de luz, o Deus onipotente, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E as pessoas que estão feridas, adoecidas no mundo, elas precisam encontrar esse Cristo, a ressurreição e a vida, aquele que outorga uma vida plena, como o Du nos leu em João capítulo 10, uma vida abundante. E para que essas pessoas encontrem Jesus, o Senhor da vida, é necessário que os seus discípulos, embaixadores que estão no mundo, a nação santa, conforme 1 Pedro 2, o sacerdócio real, o povo escolhido, o povo eleito, designado para anunciar as boas novas ao mundo, esse povo precisa assimilar a sua parte no processo e pagarem um preço com muito esforço para conduzir essas pessoas a um lugar onde Jesus está. Precisamos ouvir a voz do Senhor no nosso coração nessa noite, que nós somos essa voz. Precisamos ser a voz que o nosso povo precisa ouvir, primeira coisa. Segunda coisa, nós precisamos pagar o preço para que as pessoas possam ouvir a voz de Jesus. Talvez aquele homem, aquele paralítico, ele não estava conseguindo ouvir Jesus. Jesus estava em outro ambiente, muita gente no estado intermediário entre eles, muita gente. Aquele homem não conseguia ouvir a voz de Jesus. Você conhece alguém, já viu alguém, já teve experiência com alguém que diz assim: olha, eu não sei o que falta em mim, mas eu encontro em mim um buraco existencial. Aí eu preciso da mentira, eu preciso das brigas, eu preciso dos vícios ocultos, eu preciso da drogatização, eu preciso do sexo, eu preciso da fama, eu preciso do dinheiro, eu preciso do orgulho, eu preciso da ganância, eu preciso de coisas para que eu amenize o buraco existencial que está em mim. É gente que precisa ouvir a voz de Jesus, embora às vezes nem reconheça que precisa. Precisamos pegar as pessoas que estão no quintal da nossa vida e conduzi-las ao preço alto da nossa própria entrega, ao lugar onde a voz de Jesus está sendo ecoada. Há poder na voz de Jesus, há poder no pronunciamento de Jesus. Nós precisamos colocar as pessoas diante do pronunciamento da voz de Jesus. Jesus está a falar nesse dia, Ele estará a falar amanhã. Jesus está falando. As pessoas precisam ouvir a sua voz. E terceira e última coisa para a gente terminar. Nós precisamos crer no que Jesus tem para fazer nesses dias. Se não crermos, tudo é em vão. Nós precisamos crer que Jesus tem coisas para fazer nesses dias. Vocês creem comigo? Vocês creem de verdade ou eu estou falando como reação? Gente, nós precisamos crer. Jesus tem coisas para fazer em nós e através de nós nesses dias. A voz de Jesus está pronta para ser ecoada na vida de pessoas específicas através da especificidade, do formato específico que nós temos e somos como seres humanos. Nós somos específicos. Nós somos específicos e Deus quer falar com pessoas específicas através de nós nesses dias. Jesus nos ensinou que a chave que abre a porta do coração do perdido é a nossa fé. Nós precisamos ter fé de que Deus tem coisas para fazer esses dias.
Sabe quando a gente sai daqui a pouco por aquela porta e começamos o final do nosso domingo, nos preparando para começarmos mais uma semana de trabalho amanhã? Quando fizermos esse movimento derradeiro do domingo, começando a nos preparar para a segunda-feira, o nosso coração tem que estar incendiado por essa certeza de que Jesus tem coisas para fazer através de mim. Há uma voz que eu tenho para ecoar no mundo, e não é uma voz pessimista, uma voz de derrota, uma voz de acusação, de julgamento, uma voz que coloca o mundo subjugado na derrota, no pecado, mas é uma voz que fala sobre o Cristo que está em mim ou não está. Se Cristo está em mim, Ele não está emudecido, silenciado, Ele está falando, porque Cristo está falando. Se Ele está em mim, há uma voz que precisa ser ecoada no lugar onde eu estou vivendo, às pessoas próximas de mim. E essa voz, ela vai ser ecoada, gerando despertamento na vida de pessoas que imporão sobre mim a necessidade de pagar um preço para que essas pessoas possam ouvir o que Jesus está dizendo. Sabe, meus irmãos, Deus está ecoando uma voz através de você. É tempo de percebermos qual é a nossa posição no reino de Deus. Jesus está a falar no mundo através de nós. Nós somos essa voz e nós precisamos entender que diante dela, todas as nações, tribos, raças, todas as pessoas, os povos, se encurvam diante dela e correm de forma acelerada na direção dessa voz. E nós precisamos entender que essa voz vai atrair pessoas. E diante dessa demanda, nós deveremos assimilar um custo para conduzir essas pessoas sedentas, machucadas, estigmatizadas, traumatizadas, com medo, sozinhas, a um lugar de voz restauradora que Jesus ecoa. Precisamos crer que Jesus tem coisas para fazer nesse dia. O paralítico, ele foi perdoado e ele foi curado, porque os seus amigos tiveram fé por ele. Que coisa mais linda! Você consegue mensurar o que significa isso? A sua fé vai transformar pessoas. A sua fé vai gerar energia para que essas pessoas possam se aproximar de Jesus. É claro que a fé é um produto individual, sem fé é impossível encontrar a Cristo, mas no processo da cura, nós aprendemos que antes do incrédulo passar a crer, nós cremos por ele. Os irmãos percebem a profundidade disso? Antes do incrédulo passar a crer, nós emprestamos a nossa fé a ele para que ele possa aproximar de Jesus. O texto diz, Jesus falando, isso é uma coisa encantadora, versículo 5: vendo a fé que eles tinham, eles quem? Os 4 amigos. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé do paralítico? Não, vendo a fé dos amigos do paralítico. Que Deus tenha nos dizer nesse momento, a nossa fé vai gerar um movimento de aproximação de pessoas adoecidas na presença do Mestre. E na presença do Mestre, elas serão perdoadas e curadas. E Jesus vai olhar para elas e dizer: por causa da fé de vocês, você está curado. Você crê nisso? Que é tempo de termos fé pelas pessoas. É tempo de acreditarmos que Deus faz, através da nossa fé, milagres na vida de pessoas.
A sua fé será uma ponte para transformar pessoas em nome de Jesus. A sua fé será uma ponte. Você só precisa acreditar que Deus tem coisas para fazer na sua vida nesses dias. Deus tem coisas para fazer na vida de pessoas através de você. É claro que os desafios são enormes, porque a gente se esbarra nas nossas próprias limitações. Mas a nossa fé não está em nós, a nossa fé está no poder de Jesus e seu amor. Não podemos ter a síndrome de Pilatos, que diante da responsabilidade do outro, rapidamente lavou suas mãos e disse: essa parte não é comigo. Essa parte não é comigo, eu já fiz a minha parte, agora é ela e Deus. Quando nutrimos a fé pelo outro, nós nos movemos na direção do outro. É muito interessante isso. Você só vai se mover na direção do outro quando você alimentar fé em Cristo pelo outro. Porque todas as vezes que a gente olha para as condições do outro, a gente desanima. Começa a caminhar com o outro, começa a investir no outro, e começamos a ver que o outro, ele é cético, ele não gosta de falar sobre as coisas de Deus, ele não quer saber de Deus. E aí, se começarmos a olhar para o outro, a gente começa a esmorecer. Mas quando eu começo a alimentar a minha fé em Deus pelo outro, é Deus quem faz. Quando a fé pela cura e salvação do outro sumir do teu coração, você também não vai encontrar força para ir na direção do outro. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa voz, ela há de ser ecoada nos próximos dias. Deus está nos chamando. Seja uma voz que o seu povo precisa ouvir. A sua casa aí, seja uma voz da sua casa. Tenha coragem de pronunciar as palavras de Cristo na sua casa. Como Ezequiel, a experiência do Vale de Ossos Secos. Capítulo 37 do seu livro profético. Profetize. O Espírito levou para um vale de ossos sequíssimos, diz a Sagrada Escritura. E lá o Espírito perguntou: esses ossos podem voltar a viver? O Senhor pergunta a nós: a sua família pode voltar a viver? Pode voltar a ser feliz, a ter abundância, a ter o Espírito governando todas as ações? A sua família pode. Aquela pessoa que você talvez tem um afeto, um amor, que está hoje escravizada, o Espírito pergunta a você: essa pessoa pode viver? Ele nos pergunta hoje: esse bairro pode viver? Olha as crianças, olha homens, mulheres dilacerados pelo pecado, tanto sofrimento, mentira. Esse lugar, ele pode ser avivado pela presença do Senhor. Esses bairros podem voltar a viver, porque a aparência é de um vale de ossos secos, sequíssimos. Mas o Espírito nos pergunta. Talvez o teu caso é um casamento, talvez o teu caso é um filho ou uma filha que está desregrado, sozinho, perdido. Talvez seus pais. Quem está no contexto da tua vida hoje que está precisando encontrar a voz de vida de Jesus? O Espírito nos pergunta: ele pode viver? Se você fala que sim, sim, eu creio que pode. Se é o Senhor quem diz, eu creio que pode. O que o Espírito nos fala? Então, profetize. Profetize. Não, mas eu não tenho as prerrogativas para gerar vida nesse vale de ossos sequíssimos. Não tem problema, apenas profetize. Abra sua boca e profetize. Vá no quarto, abra sua boca, profetize. Chega na mesa, no escritório de trabalho, abra sua boca e profetize. Profetize, profetize. Profetize, é tempo de sermos uma voz. Profetize, profetize. É tempo de nos levantarmos na autoridade de Jesus que foi outorgada a nós. Há
Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas e receberão o poder para serem minhas testemunhas em todos os cantos, a começar no quintal da vida de vocês, que é aqui em Jerusalém. É tempo de profetizarmos. Profetize. A família está adoecida, uma semana difícil, uma semana conturbada, a maldade na família, a acusação, a falta de perdão. Em nome de Jesus, lembre-se que você é uma voz. Profetize no meio da sua família. Coloque as mãos sobre os seus e profetize vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos vida do Senhor, vida do Senhor, vida do Senhor sobre a minha família. Satanás não vai sentar no eixo central da minha família e tomar conta, porque aqui há uma voz que fala sobre o poder de Jesus. Aqui é uma voz que fala do próprio Jesus, porque eu sou a comunidade de Jesus, não por mim, mas porque Ele me derramou graça, me remiu, e em nome de Jesus, como embaixador de Jesus, embaixador do reino de Jesus, eu profetizo vida. É tempo de levantarmos a nossa vida, uma posição ereta, com autoridade, e profetizarmos a vida. Pague o preço necessário. Gente, não podemos desistir de algumas pessoas que estão ao nosso lado. É tempo de forma incansável, pagarmos um preço. O que precisamos fazer nesses dias? Esses dias eu estava em viagem e recebi algumas orações em áudio. Alguém recebeu alguma oração em áudio esses dias aí? Só para eu saber, alguém? Que coisa boa receber oração. O pessoal orando por nós. Como faz bem, de repente, você lá, introjetado, mergulhado no meio de uma rotina, né? Tem preocupação, não tem, gente? Meu Deus do céu. E tem falta de algumas coisas, não tem? Ou ninguém tem falta de nada aqui? Nós temos falta de algumas coisas que são tão importantes para nós, e a gente está ali na vida cotidiana, lutando, trabalhando, tentando acertar, com resiliência, aquela coisa. De repente vem uma voz do outro lado do estado e diga assim: olha, eu quero orar por você, Senhor, eu estou na autoridade do Senhor pedindo a tua bênção sobre o pastor Tiago. É como se Jesus do alto a parte mais baixa derramasse renovo sobre a minha vida. Deus me renova, não pelas palavras de sabedoria do outro, mas porque Ele pronuncia a sua voz através dos seus, na simplicidade dos seus, e a voz, ela nos transforma. Creia o alcance de pessoas. Quem está esperando a cura de Jesus a partir da sua fé? Pense nisso agora. Eu quero parar por aqui. Eu quero que você abra o teu coração o máximo possível. Você tem uma voz. Em nome de Jesus, pronuncie ela. Amém, gente? Vamos pronunciar a nossa voz. Valorize quem está ao teu lado. Pague o preço necessário para conduzir as pessoas à voz de Jesus. E tenha fé por elas. Tenha fé por elas. Gostaria que você fechasse os teus olhos agora. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que nós precisamos examinar a nossa vida. Não apenas no evento da ceia, mas também ele diz em outras ocasiões que nós temos que fazer uma autoavaliação da nossa vida. Nós precisamos sondar o nosso coração. Em certo momento da vida de Davi, ele olha para si e diz: Senhor, sonda o meu coração. Quando ele pronuncia a canção do Salmo 139, ele diz: vê se há em mim alguma coisa errada, algum caminho mau, vê se há em mim algum desajuste. E eu com você agora, nesse momento, temos a oportunidade de perguntar ao Senhor: Senhor, há algum desajuste no meu coração agora? Tem alguma coisa que está tirando o foco da minha vida? O foco que o Senhor quer que eu tenha? Tem alguma coisa que está
fazendo com que a minha voz fique silenciada? Tem algum desejo que arde mais em meu coração do que o desejo de estar em tua presença e de anunciar a voz do Senhor às pessoas que estão próximas de mim? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa que tem mais me encantado do que a tua presença nesses dias? Senhor, eu percebo que meu coração está sangrando por algumas razões. É tempo de você agora dizer para o Senhor: reconheça que Ele está pronunciando voz de cura nesse momento e Ele quer curar a tua vida. Alguma área do teu coração que está sangrando nesse momento, em nome de Jesus, faça uma autoavaliação agora. Diga: Senhor, eu preciso que o Senhor mostre no meu coração agora. Mostre no meu coração agora aquilo que eu preciso melhorar na minha vida. Arrependa-se. Arrependa-se e vamos começar amanhã, a segunda-feira. Vamos começar essa segunda-feira, dia 20 de novembro, de uma forma mais autêntica, mais destemida. Vamos pronunciar mais a voz do Senhor nos 4 cantos do nosso campo de existência. Vamos dizer que o Senhor reina em nosso coração, que nós o amamos mais do que tudo. Vamos, em nome de Jesus, dizer ao mundo que nós não somos um grupo religioso que se reúne periodicamente para tratar das nossas coisas com um certo grau de frustração, de incompletude. Vamos dizer ao mundo que nós servimos a um Deus apaixonante, que mudou a nossa vida e que é dono absoluto do nosso coração. Vamos dizer ao mundo que nós não temos tudo o que nós precisamos na esfera humana, física, patrimonial, mas que nós temos tudo o que nós precisamos para sermos plenamente felizes em Cristo. Vamos dizer ao mundo que nós não estamos de férias no mundo, mas que a partir de uma experiência sobrenatural com Jesus, nós passamos a viver uma missão nobre em nome do reino de Deus. Vamos dizer ao mundo que nós não temos tempo a perder e que a nossa vida, como Paulo diz em Atos 20, só tem valor se gastarmos toda ela para cumprirmos o propósito e a missão que Jesus designou para nós. Vamos dizer ao mundo que vale a pena viver com Cristo, que há esperança. Vamos dizer para a nossa família que a coisa mais encantadora que nós podemos viver é com uma experiência contínua com a presença de Deus, e que isso não pode ser explicado por palavras, apenas por uma vivência prática da presença de Deus. Vamos convidar as pessoas que estão no nosso mundo a conhecerem Jesus como Senhor, Salvador, Redentor, Pai, Abba, Pai. Vamos convidar as pessoas a conhecerem a Jesus como aquele que nos acolhe no vale de pecado que vivemos e nos transporta para a mesa do Pai. A mesa do Pai, onde o Senhor reina para sempre. Nós somos uma voz, nós temos uma voz, e nós não vamos calá-la. Se há coisa no teu coração que precisa agora ser depositada diante do Senhor, talvez a timidez tenha sido uma coisa que tem pegado muito você. A vergonha, você se sente envergonhado diante dos seus amigos, diante dos amigos que trabalham com você, dos colegas de profissão, talvez da sua própria família. Você tem vergonha de colocar a mão sobre a sua família, dar um abraço apertado e orar com ela. Talvez você, pai, tenha os seus filhos, mas você não consegue abraçar os seus filhos e ser uma voz de vida no coração do seu filho todo dia, da sua filha. Talvez teu coração está um pouco seco e você prefere ficar em silêncio.
Talvez teu casamento é um casamento cinza, opaco, sem brilho, sem contentamento, cheio de confusão, porque você não tem conseguido ser uma voz profética nos ouvidos do seu esposo ou da sua esposa. Você é muito tímido, você não consegue dizer assim: Senhor, a nossa vida é tua e nós amamos o Senhor mais do que o nosso próprio amor. Tu és o nosso amor maior. E nós somos felizes e nos amamos de forma completa porque nós amamos o Senhor primeiro. Talvez você não tenha conseguido fazer isso. Se há alguma dificuldade no teu coração de ser uma voz nas mãos do Senhor, eu quero convidar você para que fique em pé. É tempo de arrependermos das nossas dificuldades. Talvez é tempo de você agora, numa posição clara, dizer ao Senhor: Senhor, eu gostaria de pedir perdão ao Senhor e eu quero agora romper com esse silêncio na minha vida. Eu sou uma voz, eu quero agora romper com esse silêncio na minha vida. É tempo de rompermos com esse silêncio na nossa vida. A nossa família é maravilhosa, a nossa vida é maravilhosa, nós só precisamos tomarmos essa posição de sermos uma voz. Não importa onde seus filhos estão hoje, não importa onde seu casamento chegou, não importa onde seus pais estão, não importa como é o ambiente do seu trabalho, você é uma voz ali. É tempo de sermos uma voz. Esse lugar aqui, ele é absolutamente pequeno para receber tantos que vão ouvir a voz de Jesus através dos nossos lábios. Jesus está a falar e há pessoas, creia nisso, há pessoas prontas para ouvir a voz de Jesus através dos nossos lábios. É tempo de falarmos a respeito do que Jesus está pronunciando no mundo. É tempo de termos coragem para tomarmos a posição que nos foi confiada. Ó Jesus, teu povo está aqui, Senhor, agora com o coração dilacerado. Senhor, não é sobre as nossas condições, as nossas habilidades, o nosso conhecimento bíblico, teológico, o nosso tempo de vida cristã. Senhor, tudo isso não é determinante para cumprirmos o nosso propósito diante desse mundo decaído. Senhor, o Senhor quer falar através de nós. Senhor, vai tirando toda a pedra que está entre nós e a obediência em Ti. Vai tirando toda a dificuldade que nós temos de abrir a boca para dizer que Jesus é vida, perdoador e poderoso para curar qualquer doença, qualquer enfermidade, de qualquer ordem. O povo está preparado, Senhor, para ouvir. O povo tem sede de ouvir. Apenas a começar em minha vida, Senhor, tocando em cada um que está aqui. Sopre agora um vento de despertamento no nosso coração. Senhor, se há alguém dormindo, o sono espiritual, ludibriado por objetivos humanos, passageiros, se há alguém aqui que tem uma experiência com o Senhor, que está esgotado espiritualmente, em nome de Jesus, aviva no Senhor, faça milagres nessa semana, faça milagres a começar na nossa casa, em toda a relação que a gente puder alcançar, faça milagres. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tem todo o poder, e que saiamos deste lugar pronunciando as tuas palavras, manifestando o teu poder. O Senhor disse que nós seríamos testemunhas vivas em tuas mãos, Senhor de glória. Vou começar